Nós estamos em dias de feriado de carnaval. E é importantíssimo a gente entender. Primeiro, nós estamos cultuando ao Senhor, levantando um altar ao Senhor. Isso é o que há de mais precioso, mais importante, mais valioso que eu e você podemos fazer. E aí eu quero até falar com quem está pela internet. A gente pode cultuar o Senhor em casa. A gente deve cultuar o Senhor em casa. Existem instâncias do nosso culto particular em casa, ou do nosso culto em família, que são inestimáveis. Nós termos nosso culto pessoal, nosso secreto, nós termos culto em família, orarmos uns pelos outros, e ainda que, como ela em casa, a gente não consiga fazer isso toda semana, cada um mora num lugar, mas às vezes a gente faz isso até online. A Gabriela do seminário participa, o Mateus da Itália participa, e nós vamos, ainda que seja possível apenas algumas vezes, mas nós cultuamos juntos. Nós ouvimos as necessidades uns dos outros, nós distribuímos o motivo de oração uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros. E não importa se você só consegue fazer isso de vez em quando, tenha isso como valor na sua vida. Agora, nós que estamos com os nossos filhos, quando nossos filhos eram crianças, jovens, adolescentes, e até quando eram jovens, nós tínhamos muito mais oportunidades. Quando era criança, tínhamos oportunidades diárias de orar com eles, de ungir, de abençoar. Decida ter isso na sua casa, irmão. Como eu e como qualquer outra pessoa, você vai enfrentar dificuldades também. O tempo não dá, às vezes constrangimento, às vezes estou cansado, mexer com isso não. Mas decida cultuar ao Senhor em casa. É possível que outras vezes você não tenha a oportunidade de vir ao auditório. Então você participa da oração terça-feira de forma online, mas participe. É possível, como agora alguns estão participando do culto pela internet, participe e seja abençoado. Mas preste atenção, se você pode vir para o auditório, estar em comunhão física com os irmãos, não abra mão disso. Não abra mão disso. Amanhã, às 7h, nós vamos estar aqui orando. Não abra mão disso. Porque enquanto nós, como igreja, levantamos um altar ao Senhor na cidade, quando nós levantamos um altar ao Senhor num local na cidade, muito mais poderosamente estamos levantando um altar de Deus em nós. Eu preciso muito, mas é muito mesmo, avaliar se eu vou trocar estar com meus irmãos em um altar de culto por qualquer outra coisa. Seja descanso, seja passeio, seja outra programação. Eu preciso avaliar muito isso. Senhor, eu preciso do descanso, eu preciso do lazer, eu preciso estar com a família. E em inúmeras circunstâncias, a gente vai ter outras oportunidades, mas se eu posso priorizar estar com o Senhor, eu preciso me lembrar que sou eu que sou prioritariamente tomado da glória e da presença de Deus por estar num altar de culto com meus irmãos diante de Deus. Essa intensidade daqui pode até acontecer dentro de casa, mas é muito esforço para menos resultados. Então, se é um paliativo, que seja, eu não tinha a menor condição de ir, então eu estou participando do culto online. Excelente, maravilhoso, mas se você pode estar em comunhão, coloque isso como meta da sua vida. Deus vai te dar recursos, daqui a pouco você já se acostumou, daqui a pouco já se abriram portas, e daqui a pouco você está realmente integrado ao corpo de Cristo e cultuando. E o Senhor está nos despertando muito para isso em relação a esse feriado do carnaval.
E certamente vai nos despertar para outras circunstâncias, que às vezes a gente vem ou a gente participa, mas sem muito discernimento ou sem muita atenção, como, por exemplo, a ceia do Senhor. A comunhão do corpo na ceia do Senhor. O que é sagrado da ceia do Senhor, da comunhão da igreja, do louvor, da adoração, do nosso tempo. Senhor, nós precisamos resgatar isso. Eu quero resgatar isso para a minha vida. Não é para a denominação, para a igreja, instituição, é para a minha vida. Eu quero ter discernimento, sensibilidade. Eu quero estar muito conectado no Senhor, de o que eu estou fazendo quando eu venho cultuar a Deus com meus irmãos. E quando eu tenho um culto em casa, sozinho, no meu secreto, ou com meus filhos, ou com meu marido, minha esposa, ou quando não dá, eles não querem isso, pastor, lá em casa é só eu que sou temente ao Senhor. Assim. Então, enquanto eu produzo algumas coisas, eu vou orar por você, unjo alguém, oro por alguém, atraio a presença de Deus em minha casa. Agora, o Senhor está nos despertando de uma forma muito específica em relação ao feriado do Carnaval. No próximo ano, 2026, se o Senhor não tiver voltado ainda, nós vamos reunir toda a igreja, todos os dias. Significa que eu, como pastor, estou trazendo um alvo, um propósito. Ninguém vai viajar. Ué, como assim? Ué, que isso? Fui proibido de viajar? Não, você não foi proibido, você pode viajar. Mas todos aqueles que são membros desta igreja estão, desde hoje, convocados a entregar no altar do Senhor todos os dias do feriado de Carnaval no próximo ano. Nós vamos responder ao Senhor a uma demanda, a uma necessidade absurda, de um despertamento que nós não tivemos até aqui. Mas nós temos recursos para ter esse despertamento o tempo todo. Nunca ficou tão evidente que o Carnaval é uma festa satânica. Ponto final. E preste atenção, daqui para frente, cada vez mais, tudo vai ficar muito polarizado. Isso é de Deus, isso é de Satanás. Não se constranja, não se preocupe, isso vai ficar cada dia mais polarizado. Quanto mais se aproxima o anticristo, a maior expressão de polarização do universo. O que é de Cristo e o que é do anticristo. Quanto mais ele se aproxima, não só na sua atuação, porque a sua atuação está desde que Paulo foi falando sobre isso. Muito mais agora, nesse tempo que vivemos, pós-modernidade. A atuação do anticristo ela é absoluta no comércio, nos governos, nas artes, na cultura dos homens e até na religião. Na religião evangélica, na religião católica, na religião espírita. Nunca tivemos tão dominados por elementos do anticristo quanto hoje. E quanto mais se aproxima a chegada do anticristo, o personagem que vai assumir o governo mundial, mais em todas as áreas você vai ver polarização. Em casa, sua família, no grupo, qualquer assunto vai polarizar. Qualquer publicação vai polarizar. E o cegado ou aquela pessoa imprudente, ele vai reforçar a polarização. Vão falar de você, vão falar da igreja, vão falar de um assunto, vão falar de fulano, de ciclano, e nós vamos cada vez mais intensificando a polarização. Eu não concordo, eu penso assim, e nós vamos... Essa é uma realidade não só social, mas espiritual
dos dias de aproximação do governo do anticristo, cada vez mais polarizado. Por quê? Porque vai se polarizar da forma mais extrema que se pode polarizar Cristo e o anticristo. Então guarde isso e preste atenção nas notícias. Daqui para frente, mais do que em todo outro tempo, o carnaval vai ser mais explicitamente revelado como um culto satânico. E cada vez mais cresce a nossa responsabilidade. Sou eu quem decido em qual dos polos eu vou me posicionar. Se eu me posicionar assim, não, eu prefiro não falar nada, eu prefiro, olha, eu vou mesmo para o sítio, eu não gosto dessas coisas, eu não quero, eu não concordo, mas nós vamos estar vulneráveis ao império das trevas. E mais os cristãos, genuínos discípulos de Jesus, serão demandados num posicionamento na luz. Isso é das trevas. Por que que é das trevas? Não adianta só eu falar o que é das trevas. O Senhor vai trazer, e vai trazer de uma forma muito específica, através de nós, por meio de nós, Igreja Projeto Adoradores, ensino sobre o porquê tal espírito, tal demônio, tal festa, tal protocolo, tal peça, tal elemento, tal ritual é das trevas. E nós vamos nos posicionar com relação a isso. Há alguns anos, eu participo lá no Carnaval de Salvador. O segundo mais importante evento das trevas na nação do Brasil, com relação a carnaval. São dois polos muito bem definidos, sempre foram muito bem definidos, Rio de Janeiro e Bahia. E há muitos anos o Senhor me chamou e eu participo, eu vou cultuar e adorar o Senhor lá no circuito, na entrada do circuito de Ondina. É algo assim pavoroso, eu vou depois trazer para vocês algumas fotos, é algo pavoroso. E o Senhor tem me feito escrever, anotar, guardar, interceder, participar, ministrar. E não só lá no circuito do Carnaval, em Ondina, um dos circuitos mais poderosos das trevas nessa nação, como dentro do Pelourinho. E é algo assim pavoroso, porque é uma carga espiritual que eu nunca vivi em nenhum outro lugar, cultuar ao Senhor. Em meio aos batuques, aos demônios, em meio a toda farra, em meio a toda promiscuidade. É um peso de eu ter vontade de ir embora, de sumir, eu não quero. E nessa semana eu novamente fui ao Carnaval de Salvador, estava lá nessa avenida onde é a entrada do circuito de Ondina e da Barra, e nós montamos um palco, lá os irmãos montaram um palco, e nós nos reunimos, e nós fomos adorar o Senhor naquele lugar. E sempre tem batalhas espirituais que ficam marcadas. E uma das coisas que Deus mais faz comigo quando eu estou ali é quebrantar meu coração, intercedendo pelas vidas que vão entrando. E ao final de cada bloco, lá, os seguidores daquele bloco vão indo embora. Então, do outro lado, começa a vir, período em período, muita gente saindo e indo embora. Agora saem já bêbados, já diferentes do que entraram. E uma das coisas mais impactantes é você ver um grande número de pessoas entrando para o carnaval e cantando as músicas que estamos cantando no louvor.
Onde essas pessoas aprenderam? E cantando mesmo, eu estou falando de você olhar para as pessoas entrando, fantasiadas, seja de demônios, seja de anjinhos, seja de espíritos, seja todo tipo de coisa promíscua ou terrível das trevas, cantando mesmo as músicas. Não é cantarolando junto, não. É gente que sabe cantar as músicas de louvor e adoração ao Senhor. Gente que está na igreja e que a vida inteira pensa, não tem nada a ver. Gente que até em casa, ouça quem está em casa, gosta de assistir, gosta de ver o que está acontecendo na avenida. Não, eu não gosto, mas é interessante, né? Olha aquilo, mas acaba trazendo para dentro de casa o culto a demônios. Bem, o Senhor também tem me ensinado nesse tempo todo. Então, por exemplo, nós estávamos sexta-feira de manhã, num culto. Deus permitiu um lugar, uma casa. Desejei comprar essa casa e ela está à venda. Tem uma casa lá que está à venda a R$420 mil. Eu não tenho a direção do Senhor, mas senão nós íamos pegar, todo dia que nós temos aqui, nós vamos comprar essa casa lá. Mas essa casa, milagrosamente, foi aberta para a igreja que a gente apoia lá em Salvador. E eles cultuam o Senhor nessa casa, no centro do Pelourinho, aonde acontecem as coisas mais violentas o ano inteiro, de satanismos, de cultos a demônios, e a igreja está lá. E esse ano o Senhor abriu uma segunda casa, mais estratégica ainda, na esquina, e nós fomos de novo adorar o Senhor nesse lugar lá. E enquanto estávamos adorando o Senhor ali, e na sexta noite, lá em Ondina, o Senhor foi reafirmando, primeiro, o amor por aquelas vidas. Então, quando eu não estava ministrando, eu estava parado na avenida, vendo as pessoas passarem e orando. Eu não tenho vestido assim, eu não tenho nenhuma aparência de folião, não tenho a chance deles. Então, realmente fica uma pessoa esquisita, fora do contexto. Por isso, muitos ficam me olhando. Mas eu sei que não ficam me olhando, passam e olhando e começam. Não só porque eu sou tipicamente diferente de folião, mas porque ali tem alguém intercedendo. E o mesmo acontece com os demais irmãos que estão lá com faixas, orando. E de vez em quando a gente aborda pessoas, ora por pessoas. Alguns vêm e se prostram ali, alguns se convertem naquele lugar. Enquanto eu estava de pé, orando pelas pessoas, intercedendo, o Senhor foi me tomando assim de um espírito de compaixão. Senhor, essas pessoas vão enfrentar coisas das trevas tão violentas no dia a dia, elas precisam encontrar com a igreja de Jesus. Porque elas não vão só enfrentar as desgraças de Satanás na sua vida, elas não vão saber que essas desgraças no dia a dia estão relacionadas ao culto delas, as legalidades que deram. E nós damos legalidades quando estamos omissos. Nós damos legalidades quando estamos na nossa vida. Não, isso tem a ver comigo, isso não tem nada. Mas não existe outra realidade senão a realidade espiritual em que ou eu me polarizo com Cristo ou eu me polarizo com o anticristo, em silêncio, em acomodação ou, em muitos casos, em ação. Não, eu não tenho ação, não detesto carnaval, detesto, meu Deus do céu, mas se eu me mantenho omisso, eu também me comprometo com as trevas. Nós não vamos sair guerreando com todo mundo, brigando de todas as formas, batendo e querendo acabar com o carnaval do Brasil. Não, tem uma graça e uma sabedoria do Senhor.
mas nós precisamos nos posicionar. Senhor, eu sou do teu reino e eu quero te servir nessa terra. No pouco tempo que me resta, do primeiro segundo de vida, porque o que eu e você estamos vivendo nessa terra é o primeiro segundo antes da eternidade, ou o único segundo antes da eternidade. É um sopro de vida, é um puff do segundo. O que eu vou viver mesmo é a eternidade. Enquanto eu estiver aqui, eu quero servir ao Senhor. É necessário tantas vezes o descanso, é necessário tantas vezes a prudência, é necessário tantas vezes estar em outras circunstâncias, mas, Senhor, a minha prioridade é servir o Senhor. Então, no próximo ano, nós vamos aqui em Belo Horizonte ter estratégias de Deus para evangelismo, para intercessão, para oração, para altares de adoração. E vamos ensaiar já, ou já vamos ensaiar? Não, já vamos iniciar. Amanhã, 7 da manhã, nós vamos estar aqui orando ao Senhor. Terça e quarta, 7 da manhã. Quinta e sexta, 6 da manhã. Sábado, 8 da manhã. E eu queria pedir que você colocasse isso no seu calendário. Põe aí na sua agenda. Eu não lembrei que dia, que horas que é, que dia que é. Põe isso aí na sua agenda. O meu medo é que, medo nenhum. Você vai sair do seu lugar, da sua casa, e vai chegar aqui em paz e segurança, e vai voltar para sua casa em paz e segurança. E você vai participar. Alguns irmãos que não têm a menor possibilidade de chegar aqui, separe esse tempo em casa, se tranca no banheiro, se tranca no quarto, vai para um lugar quieto, que você não fica tentando se concentrar, que você se concentra, e vai interceder o Senhor. Senhor, eu estou intercedendo. O Senhor também tem ministrado muito a mim, não só quando eu estou lá em Salvador, mas em todo o tempo. E o Senhor me fez ver isso com tanta clareza em tudo que eu venho esses anos todos estudando sobre comunicação. Há um axioma, há um princípio, há uma máxima que diz respeito à comunicação, que é: priorize dizer a verdade. Só isso. Um jornalista, ele não precisa convencer as pessoas de nada. Um jornalista não produz a sua forma de comunicação conseguindo provar alguma coisa. O jornalista, ele tem a obrigação séria na sua missão de expor os fatos e de não pender para lado algum, só expõe os fatos. Agora, dentro desse princípio, tem um princípio mais poderoso ainda: exponha os fatos que foram apurados, verdade. Não se preocupe em combater. Olha, eu sei que vocês vão ficar assim muito chateados de eu falar desse assunto. Pronto, de imediato eu já predispus você a ficar chateado comigo por aquilo que você nem sabe ainda que eu vou falar. Então, às vezes, a pessoa começa a dizer assim: eu sei que vocês vão ficar chateados com o que eu vou falar aqui agora, mas ela fala, no jornalismo, nas teorias da comunicação, a gente aprende assim: não venha primeiro se defendendo, não venha primeiro colocando o que aconteceu de ruim, traz a luz, traz a verdade. Não prepare as pessoas para, olha, isso tudo é do inferno, olha, quem for vai para o inferno. Não, proclame a luz. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a verdadeira paz. E é possível, como lá no corredor lá de Salvador, tem muitas pessoas que não adianta você ir, elas já estão bêbadas, elas vão criticar, elas vão zombar, você vai gastar seu tempo, você vai se desgastar, você vai se vulnerabilizar até fisicamente, e não vai chegar em nada, aquela pessoa está bêbada. É possível que em inúmeros casos Deus te leve a orar, como já aconteceu, e a pessoa seja liberta de demônios e instantaneamente se torne lúcida. Mas não é ali que a maior obra vai ser feita,
É no dia a dia, com as famílias, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. É quando eles estão lúcidos, quando eles estão no meio das guerras, quando eles estão chorando, quando eles estão solapados pelo maligno, que entra a luz. Fazendo o quê? Proclamando a verdade. Você foi no carnaval, você viu, olha, porque na verdade, ó, quando você está vendo, isso é do inferno, isso é do diabo, você fica bebendo, você fica... Não é nossa função proclamar o que está de ruim na vida deles, ou o que pode acontecer. A nossa função é proclamar a luz, o amor de Deus sobre a sua vida. Jesus ama você. Uma das experiências mais impactantes que eu tive, lá nos Estados Unidos, expulsando o demônio de uma mulher, legião de demônios de uma mulher. O Espírito Santo falou assim: não fale nada, não queira fazer nada, só converse com ela e faça uma pergunta a ela. E eu disse aos demônios em português: vocês estão amarrados em nome de Jesus Cristo. E ela se travou toda, eles aquietaram, e agora eu falei em inglês com ela: qual o seu nome? E ela disse: Victory. Eu disse: Vitória, você sabe que você é amada por Deus? Jesus ama a sua vida mais do que tudo nessa terra. E ela começou a chorar: não, eu não sou amada, eu não sou amada. Você é amada por Jesus. Jesus morreu na cruz no seu lugar por amar tanto a mim e a você, só falando a verdade. Repita comigo: eu entrego minha vida, eu entrego a minha vida. E ela confessando a Jesus, enquanto os demônios estavam amarrando ela. O que o Senhor quer de nós é só proclamar a luz. O que fazemos lá em Salvador é cantar louvores e proclamar a luz. Quando aquelas pessoas passam zombando e entrando para o carnaval, ou bêbadas e zombando também saindo do carnaval, a única coisa: você vai encontrar Jesus. Você, durante os seus dias nesse ano, você vai ter experiências em que você vai ter a igreja ao seu redor, a luz, o reino de Deus, a libertação, o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você vai precisar, depois dessas zombarias, uma hora a luz virá sobre você e você vai precisar de ajuda. O Senhor vai trazer a igreja, o Senhor vai só proclamando a luz. É uma decisão minha, é uma decisão sua, como verdadeiro discípulo de Jesus. Não importa se você acha que você está precisando muito, não importa se você até hoje, tantos anos de vida, só vem ao culto, só busca o Senhor, porque eu preciso resolver meus problemas, eu não tenho um seminário, eu não sei falar, eu tenho medo, não importa o que você tem, o que você é, o que não tem, o que não é. Se você é membro do corpo de Cristo, o Espírito Santo quer te instruir, te colocar num lugar de frutificação, e o ensino virá. Só proclama a luz, o amor de Jesus virá sobre essas pessoas. Tem os seus vizinhos, o amor de Jesus virá sobre essas pessoas. Senhor, dá-me sensibilidade, dá-me uma palavra de sabedoria. E aí nós chegamos a um lugar que é chave. Se a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, e não é só nos dias de carnaval, é durante todo o ano. Porque esse dia é um dia do atacadão das trevas, onde um pacote de legalidades gigantesco é executado por atacado, e perturba as vidas, as famílias, a cidade e a nação. Mas esse pacote que é executado por atacado, nesse período, ele se desdobra todos os dias do ano, sobre as vidas, sobre as famílias, sobre a economia, sobre a nação. Maldições, desgraças, vão se desdobrando tudo. E no dia a dia do ano, é você que vai estar do lado daquela pessoa que já não está mais de fantasia, já não está mais bêbada, já é a pessoa que te pede ajuda para alguma coisa, já é o seu colega de trabalho que você está vendo que a vida dele está indo lá para o inferno, e você e eu podemos dizer assim: eu quero orar por você.
E ainda que você não tenha essa liberdade, ou Ele não queira que você ore, você em casa, você aqui no culto, nós estamos o tempo todo intercedendo pelas vezes, Senhor, eu estou orando por fulano de tal, porque aquela pessoa está vivendo desgraças que foram Satanás, que executou por sementes, por legalidade, Senhor, eu quero passar o meu ano intercedendo por essas vidas, sendo canal de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor. E eu quero me posicionar, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou discernindo. Eu não vou sair por aí falando para todo mundo, isso aí é do diabo, isso aí é... Nós não vamos lá tentar acabar com a Globo, nós vamos lá tentar fechar as portas da avenida que entre as escolas de samba. Não. Nós vamos de um determinado lugar de autoridade, proclamar a luz. Sabe o que está escrito na palavra? Que Satanás será amarrado por 1000 anos. Esse dia se aproxima tão velozmente. Satanás será amarrado por 1000 anos. E você acha que ele não sabe disso? Você acha que nós precisamos fazer alguma coisa para não deixar que o diabo vença? Vamos levantar, vamos orar, vamos jejuar. Não. Já está assegurado. O Cordeiro é quem venceu. Mas eu e você nos posicionamos para proclamar a luz, para que a luz chegue à vida das pessoas, para profetizar. Terça-feira nós vamos estar aqui no culto Profetiza, nós estamos aprendendo a usar a palavra e profetizar sobre vidas. E quem mais faz isso? Anjo não faz isso, irmão. Anjo não vibra cordas vocais. Anjo só atua quando Deus ordena nas regiões espirituais. Deus pode manifestar teofanicamente, Deus pode manifestar coisas físicas, Deus faz milagres, mas Ele faz isso através do seu corpo, a igreja. Então eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu e você precisamos dos dons espirituais. Eu vou distribuir para você essa semana a lista de dons espirituais. Em Efésios 4:11, o Senhor estabelece uma lista de dons de Cristo. Há uma distinção didática. Deus ensina sobre uma lista de dons de Cristo. A uns Ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Num tempo de hoje, como agora estamos vendo na mídia, onde grande parte das ministrações, das mensagens, das palestras de coach, dos cultos chamados de avivamento, são apenas discursos, frases de impacto, a igreja precisa de ouvir e de que nós preguemos o Evangelho. Não é tentando convencer alguém do que é certo. Não é tentando aplacar a alma de todos que estão aflitos. Não. É proclamar o Evangelho, é ensinar a doutrina bíblica, ensinar o Evangelho. E a Bíblia nos ensina que eu e você não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Paulo deixa isso claro. Eu preciso, em meio a qualquer desgraça à volta, eu preciso aprender sobre os dons espirituais. A primeira lista que a Bíblia nos traz sobre dons são os dons de Cristo. E os dons de Cristo dizem respeito à edificação da igreja. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Mas o Senhor traz também uma segunda lista, que está em Romanos 12, que são os dons de Deus. Não são 3 pessoas. A Trindade é uma pessoa só, mas em 3. E cada um desses senhores, dessas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma função específica. A função de Cristo inclui edificar a igreja. Por isso Cristo deu esses 5 dons. Agora, Deus, o Pai, Ele tem uma outra função na Trindade, e Ele vem e dá palavra de dons de Deus, Ele dá a palavra
profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Dons de Deus. Eu nunca estudei isso, Senhor. Eu nunca soube que eram 3 listas de dons. Quando falo de dons espirituais, para mim é qualquer uma dessas coisas. Mas não, a palavra traz e o Espírito nos ensina sobre cada um dos dons de Cristo e suas funções, dos dons de Deus e suas funções, e agora a terceira lista. Esses são nomeados pela palavra como dons do Espírito e estão em 1 Coríntios 12. Que coisa inteligente, que coisa bonita, que coisa plena. Dons do Espírito, dons de Deus e dons de Cristo. Saber disso é mais poderoso do que ouvir frases de impacto de que eu tenho promessas de Deus para mim. Você está entendendo isso, irmão? Senhor, eu quero ser uma pessoa que conhece as Escrituras. E eu quero entender isso agora, dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, presta atenção, palavra, fala, ousadia para declarar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Põe, por favor, o banner, Tiago, que tem só as iniciais. Você recebeu, durante a semana, esse banner. Às vezes a gente passa assim, uma coisa da igreja, vai ter culto, e nem presta atenção que, às vezes, tem alguma coisa que Deus vai te falar por aquilo que você está recebendo, e por isso os irmãos estão aperfeiçoando aí, ou aprimorando essa questão da comunidade, para que seja mais fácil chegar a mensagem a todos, e aquelas mensagens que são só para o Ministério de Mulheres, só para as que estão no grupo de mulheres, as mensagens só de diáconos, só estão no grupo de diáconos, mas a mensagem para todos está lá na comunidade. Você agora faz parte da comunidade, procura se inscrever, não deixa de ingressar, porque é preciso que você aprove. Eu quero fazer parte disso. E eu distribuí essa arte durante essa semana, que são os dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé como dom do Espírito. A palavra do Senhor diz também sobre dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons do Espírito. O que é um dom? A palavra dom ganhou a conotação de poder. Mas a palavra dom continua significando dádiva. Isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva de Deus. Todas as vezes que você ouvir a palavra dom na Bíblia, tente não priorizar como assim, uma manifestação de poder. Priorize como uma dádiva. E é uma dádiva da realidade de graça de Deus. Nós não merecemos. E quando estudamos um pouco mais, nós vamos descobrindo que o Senhor dá a quem lhe apraz, mas o Senhor dá para quem? É que na hora que a televisão está ligada, aparece... Aí você já sabe, anuncia que vai acontecer algumas coisas, e ele vem e anuncia, enquanto a gente está assistindo, ele anuncia alguma coisa e, uau, te respondi. É isso? Não é uma manifestação do Senhor, não é enquanto eu estou por aí, de repente surge uma vinheta, e essa vinheta fala assim, uau, é Deus, Ele vai fazer alguma coisa. Não, a dádiva do Espírito, ou a dádiva de Cristo, ou a dádiva de Deus, é para aqueles que o buscam, para aqueles que lhe pedem. Você não estava assistindo um filme legal na internet, de repente parou e entrou uma propaganda, era Deus, falou assim, eu vou te dar um negócio legal aqui. É quem busca,
E eu e você precisamos buscar os dons do Espírito, as dádivas do Espírito. E por que Ele nos dá? Porque nós não temos. Você acha que eu tenho esse dom, seja de tocar, de cantar, de profetizar, de pregar? Igualmente você não tem, eu não tenho. Pode ser que eu tenha, diferentemente do seu dom, uma capacidade para alguma coisa, mas isso é só capacidade terrena. Quando é manifestação de Deus, Ele até usa as capacidades terrenas, mas se é manifestação de Deus, é Deus, não é o homem. Não sou eu ou você. Não tema, Deus vai te usar. Porque quando Ele vier, porque você está pedindo, Senhor, dá-me desse dom, Ele vai ter prazer em se manifestar em você. Você não detém aquilo, você não se torna perito nisso, mas você utiliza a dádiva de Deus. Qual dádiva? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação. O Espírito Santo vai te falar, sabe, essa pessoa é isso, isso e isso. O Espírito Santo vai te falar assim, estenda a mão e ora porque eu vou curar. Experiências de relacionamento com o Espírito Santo nos leva a experiências de manifestações dos dons, das dádivas do Espírito Santo a nós. Elas não andam desassociadas da obra do fruto do Espírito, que transforma nosso caráter. E se transforma nosso caráter, muda nossos valores. Eu vou distribuir para você esses 3 dons, essas 3 listas, a lista desses dons e os versículos que eu estou mencionando, os versículos que você vai declarar, vai proclamar, e nós vamos passar essa semana orando pela nossa cidade, orando pela nossa nação, mas não vai ser só em função de um período de feriado, que semana que vem a gente já esqueceu, graças a Deus passou o carnaval. Não, Senhor, que venha o carnaval do ano que vem. Se você prestar atenção, Belo Horizonte vem crescendo na intensidade e em todos os índices de investimento, ou de promiscuidade, ou de número de pessoas, ou de intensidade. E nós estamos vivendo o carnaval que nós nunca tivemos. Certamente, nem quando havia desfile lá na Andradas, o carnaval era tão violento e tão intenso na cidade quanto estamos agora. E o ano que vem eles vão investir mais ainda. Que venha o carnaval, que venha a bagunça, que venha essa opressão toda, que venha essa confusão, que venha esse barulho todo. Nós vamos nos levantar para proclamar no poder do Espírito Santo, para irmos às pessoas na função, no movimento dos dons do Espírito Santo em nós, por meio de nós. E eu estou ministrando isso a você e a nós como igreja. Nós precisamos dos dons do Espírito. E aí você vai descobrir que não tem a ver só com o carnaval, tem a ver com quem governa. Se você for a qualquer governo, aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, o governo do Brasil, eles vão te convencer de que essa festa é a maior festa para a economia da cidade. Eles lidam... O Geraldo está trazendo um dado, são R$49 de retorno para cada real gasto. Isso é uma mentira. 50 vezes de retorno é uma mentira. O carnaval não traz isso para alguns. Quem colocou cerca na cidade inteira, está recebendo da prefeitura, está ganhando pelo menos 50 vezes. Mas se você for nas ruas, aquelas famílias estão fazendo de tudo, estão perdendo os dias, estão sofrendo, sacrificando para vender um pouco de cerveja e ter míseros trocados de dinheiro que não altera nada na economia deles.
As pessoas que estão vindo estão bancando, e grande parte, olha lá em Salvador e olha aqui nas ruas, não são os ricos, são os pobres. Endividaram-se para comprar uma roupa, para vir, para fazer, para gastar. É miséria. Carnaval é miséria. Carnaval é miséria. Espíritos de miséria. E nós vamos, durante o ano todo, ter oportunidade de acessar essas pessoas. E por meio da ação do Espírito Santo, é por causa dos dons que Deus vai falar com você. Essa pessoa está vivendo isso. E o Senhor vai te dar graça e poder para chegar a ela e dizer: eu vim orar por você. De proclamar o Evangelho, mas olha, não importa o quanto você está sofrendo ou vivendo, quais são essas dificuldades, eu conheço o Senhor Jesus, está escrito na palavra, que o reino dele pode entrar agora na sua vida, e vai fazer tantos milagres, tantas mudanças. É uma palavra simples, de alguém que aprendeu a viver dependente do Espírito Santo. Virá fé. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de cura, através da sua vida. A Bíblia declara, só existem 2 senhores, Deus e Mamon. E por causa de Mamon, o carnaval, usando a desculpa de finanças, dinheiro, enriquece a poucos e leva para a miséria todos. Só eu e você. Não é a igreja lá que vai fazer a coisa, porque eu vim para o sítio, a igreja ficou lá, a igreja vai fazer alguma... Não. Somos nós que vamos nos levantar e dizer: eis-nos aqui, Senhor, no poder do Espírito Santo. E não em função do carnaval que acontece uma vez, uma semana no ano, mas em função de uma polarização do que é de Cristo, do que é das trevas. E eu sou de Cristo. E a Bíblia diz: não se coloca a lamparina debaixo da cama, mas no lugar alto. Como igreja, no poder do Espírito Santo, nós vamos cumprir uma função muito, muito especial nesta cidade que o Senhor nos deu, de proclamar o Evangelho, de orar, de interceder. Nós vamos sair pelas ruas ungindo esses lugares, e nós vamos bloquear a ação de Satanás na vida de muitas pessoas. Nós vamos sair proclamando que essa pessoa, seu vizinho, seu familiar, nós vamos orar e jejuar por isso. Enquanto ela estiver na gandaia, ela vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: esse não é o seu lugar. Senhor, nós vamos proclamar e nós vamos ensinar outros, nós vamos inspirar outros a orarem proclamando isso, profetizando. Essas pessoas vão ouvir: esse não é o seu lugar. Não são os anjos que pregam o Evangelho, mas nós estamos declarando por fé: o Espírito Santo vai soprar sobre aquele meu parente, sobre aquele meu amigo, sobre aquele meu colega. Ele vai ouvir lá no meio: esse não é o seu lugar. E nós vamos colher vidas, e nós vamos receber essas vidas, e nós vamos discipular essas vidas, e elas vão testemunhar aqui: eu estava lá e Deus falou comigo. Esse não é o seu lugar. Você vai ganhar seus familiares, seus vizinhos, você vai ganhar colegas de trabalho, você vai ganhar colegas de escola, você vai ganhar amigos que você tem. Deus vai trazer uma colheita para a igreja. Não é porque vem um avivamento no meio dos crentes, é porque vem o poder de Deus no meio das trevas, por meio dos discípulos. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver um ano buscando cada vez mais dons do Espírito, porque não é só o período do carnaval. Essas pessoas estão debaixo do governo e domínio, influência de Satanás, e talvez seja a enfermidade durante o ano, talvez seja a miséria, a pobreza, talvez seja a briga, a separação de casamento. Eu vou, no poder do Espírito Santo, usando os dons que o Espírito Santo me disponibiliza, eu vou manifestar a glória do Senhor. Coloque-se de pé, irmão.
Guarde uma só coisa de tudo que eu ministrei aqui. O restante você vai poder assistir de novo lá no YouTube. Eu só posso viver o que Deus tem para eu viver nessa terra mediante a manifestação dos dons do Espírito Santo. Não, eu entendi, pastor, mas assim, olha, sinceramente, eu ainda não, esse negócio do carnaval, sinto muito, eu não dou conta, não é para mim. Irmão, você não tem noção do que significa para mim e cantar louvores lá no meio do carnaval. É a mesma coisa que descer ao inferno e querer saborear coisas deliciosas. Não tem chance. Já teve ano que eu pedi ao Senhor: Senhor, faz cair uma tempestade agora, porque eu quero ir embora, eu não vou subir. Todos os anos, por que eu vim? Eu podia estar em BH. E eu falo, ano que vem eu não venho. E quando eu vejo, estou eu de novo lá. Não é fácil para ninguém. Não é fácil. Mas se eu e você quisermos só o lugarzinho da acomodação, nós vamos estar fazendo o que muitos estão fazendo, negando o Senhor. E não é por medo, Senhor, não é por medo de retaliação do Senhor, o Senhor vai me tirar isso, vai me... Não, Senhor, é só por amor. Eu não vou lá orar porque essas pessoas, eu estou guerreando com Satanás. Não, tem que guerrear com Satanás e já é vencido. A gente vai lá, é por amar aquelas vidas. Senhor, então, me faça ter amor por Ti, amor pelas vidas, amor. A Bíblia declara assim: se eu e você participarmos dessa mesa sem discernir o corpo, nós acumulamos para nós mesmos fraquezas, enfermidades, misérias, privações, provações. Alguns já morreram, insensíveis. Ser membro da igreja não é ir a uma igreja legal, que tem uma música legal, que eu saio de lá e assim, que palavra, meu Deus. Ser igreja é entender que eu sou membro do corpo de Cristo e Cristo está ardendo o coração por passar por essas vidas, nesses dias e durante todo o ano, e vencer a Satanás e resgatá-las do inferno. E eu quero isso para a minha vida, Senhor. E eu já entendi, não é na força do braço, não é na instituição, é no poder dos dons do Espírito Santo. Nós vamos passar aqui, eu queria pedir que os diáconos estivessem aqui, mas essas bandejas vão ficar aqui em cima da mesa. Você pode passar e pegar um pedaço do pão, você pode pegar um pedaço do pão e distribuir com outros, você pode passar e pode pegar uma uva e tomar do suco da uva, comendo a uva, mas você vai pegar o seu cálice e você vai ficar por aqui, olha, só deixa o caminho, o corredor na frente aqui, para que todos possam passar. E você vai vir para o altar com uma decisão. Eu não sei como vai ser, mas eu hoje me comprometo. Eu preciso dos dons do Espírito, eu quero estudar sobre os dons do Espírito, eu quero desejar os dons do Espírito, eu vou pedir os dons do Espírito, como diz outra palavra: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, a todos quanto lhe o pedirem. Nós oramos e separamos esses elementos do uso comum. Essa é a mesa do Senhor, esse é o altar do Senhor, esse é um lugar de culto, e nós estamos declarando ao Senhor, em nome do Senhor, nossa vida está no teu altar. Nós abençoamos quem está assistindo pela internet, ou participando agora ao vivo do culto, nós abençoamos, mas nós estamos declarando: Senhor, eu quero pôr a mão na massa, eu quero arregaçar minhas mangas, eu quero, e não na força do meu braço, no poder do Espírito Santo. E eu quero experiências profundas com o Senhor, de discernir quem sou eu no corpo de Cristo. Eu quero, Senhor. Eu vou continuar trabalhando e dedicadamente, mas lá eu vou ganhar vidas para Jesus.
no poder dos dons do Espírito Santo. Senhor, na minha família, minha casa, em todas as questões, todas as áreas. E você vai sair do seu lugar e vai vir aqui, você vai pegar um cálice, se quiser pegar um pedaço do pão, um pedaço da uva também, e você vai ficar por aqui, olha. Esses irmãos diáconos vão só estender as mãos e abençoar os que vão chegando e ministrando, e nós vamos ficar por aqui. Vai chegando ali para o canto, ficando para cá, voltados para aqui para o altar, e nós vamos cultuar o Senhor, e nós vamos selar um compromisso com o Senhor, levantando e celebrando o corpo de Cristo, o pão e o vinho. Venha, podem vir.